Morreu aos 89 anos o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Ele vinha lutando contra um câncer no esôfago. Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015. Ao longo da vida, foi floricultor, guerrilheiro e chefe de Estado. Ficou conhecido mundialmente pelas políticas progressistas e por cultivar o amor pela simplicidade. Uma cuia de chimarrão, uma vira-lata de 3 patas, um Fusca azul claro. É assim que o mundo vai se lembrar de Pepe Mujica. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. No 1º de março de 2010, o mundo conhecia um presidente diferente. Ele não usava gravata, doava quase todo o salário para a caridade e não queria saber do palácio do chefe de Estado. Preferia viver numa chácara. Ganhou logo um apelido, o de presidente mais pobre do planeta. Só que para os uruguaios, José Alberto Mujica Cordano era um velho conhecido. O homem que nasceu na periferia de Montevidéu, filho de uma vendedora de flores, fazia política desde a metade do século passado. Nos anos 60, ingressou nos Tupamaros, guerrilha criada para defender a justiça e a revolução social. O grupo roubava lojas, bancos, fábricas e armamento, além de sequestrar autoridades, estratégias violentas para combater a repressão e o risco de um golpe militar. A ditadura venceu e tomou conta do Uruguai em 1973. Mujica foi uma das maiores vítimas da perseguição política. Levou 6 tiros. Ficou 14 anos na cadeia, 12 deles na solitária. Sofreu tortura e quase enlouqueceu. Em 1971, ele fugiu daqui desse prédio, uma penitenciária que abrigou muitos militantes da esquerda uruguaia, mas que hoje, ironicamente, é um shopping center. Mujica e outros 100 guerrilheiros tupamaros fizeram um túnel e fugiram pelos esgotos, mas ele foi preso de novo. Durante os anos na cadeia, agentes chegaram a negar água a Mujica e ele precisou beber a própria urina. Yo entré en una especie de manía persecutoria y me imaginaba que habían puesto un aparato electrónico para controlarme. Y viví un periodo de cerca de 2 años muy difícil, donde en los momentos que estaba más lúcido me daba cuenta que corría peligro de destruirme. O ex-guerrilheiro saiu da prisão em 1985, ano do fim da ditadura. Ele voltou à política com um discurso conciliatório. Se uniu à Frente Ampla, a tradicional coalizão de esquerda, e se elegeu deputado quase 10 anos depois da redemocratização. No, la corbata no tengo. Voy a un país tropical. El día que nos saquemos la dependencia cultural en muchas partes de América, la corbata le prenderemos fuego. Também foi senador e ministro. Na presidência, governou com políticas para colocar o Uruguai na vanguarda, começando pela legalização da maconha. Mujica dizia que a droga era uma praga e que o único vício saudável era o amor. Ao mesmo tempo, o presidente se recusava a continuar com a guerra ao narcotráfico. Porque hasta ahora el combate represivo no ha dado resultado. Em 2013, o Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a legalizar toda a produção e distribuição da maconha, mas com controle direto do Estado. Também foi com Mujica que o casamento entre pessoas do mesmo gênero ganhou reconhecimento legal. O presidente defendeu o chamado matrimônio igualitário. Hay que reconocer la realidad. El matrimonio gay es más viejo que el mundo. O Uruguai se tornou ainda o segundo país da América do Sul a legalizar o aborto. Mujica dizia que era contra do ponto de vista pessoal e moral, mas ele apoiava a medida como política pública. Porque no la dejamos a las mujeres solas con su drama. Tratamos de apoyarlas psicológicamente, económicamente, etc. Frecuentemente son no solo explotadas, sino que además frecuentemente sacrificadas. Y sobre todo, las más pobres, las que tienen más dificultad, peor les va, peor atención tienen. Caen con partera, con servicio.
Outra bandeira que Mujica levantou foi a do alerta sobre as mudanças climáticas. Em visita ao Brasil para a Conferência Rio+20 da ONU, o presidente deixou a diplomacia de lado para defender a natureza. Me hago esta pergunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Mujica virou um ídolo para os jovens e para a esquerda. Mas apesar do jeito despojado e filosófico, de vez em quando ele perdia a paciência, principalmente na hora de lidar com os vizinhos argentinos, que estão deste lado aqui do Rio da Prata. E mesmo sendo o rio mais largo do mundo, essa via fluvial não evitou as crises. Um dia Mujica desabafou para prefeitos uruguaios, abre aspas, esta velha é pior que o caolho, fecha aspas. A velha era a então presidente Cristina Kirchner, o caolho era o já defunto ex-presidente Néstor Kirchner. Por essas e outras declarações, a oposição uruguaia acusava Mujica de quebrar o protocolo e desviar o foco de problemas concretos. Mesmo assim, Mujica encerrou o mandato com 65% de aprovação popular e índices baixos de pobreza e desemprego. Foi senador depois outras 2 vezes, mas a Covid-19 afastou o ex-guerrilheiro de vez da política tradicional. Ele sofria de uma doença crônica no sistema imunológico. Mujica se aposentou na pandemia em outubro de 2020. Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta. Amo la vida. Quisiera llegar al último viaje como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar: sirva otra vuelta.